Amém. Irmãos, graça e paz a todos, boa noite. Primeiramente, agradecer pela oportunidade que os irmãos me concedem essa noite de poder partilhar um pouco, de informações importantes sobre a saúde do homem. Me apresentando, o pastor Milton já começou a dar uma pincelada aí na minha história, mas eu sou congregacional desde a mais tenra infância, realmente. Fui criado na igreja de Varzelândia, aqui no norte de Minas também. E em 2011 eu vim para Montes Claros e desde então congrego na Igreja Congregacional Boas Novas do pastor Milton. O pastor Milton é meu pastor aí de longa data, pastor que me auxiliou muito em toda a minha trajetória como estudante no ensino médio, morando em Montes Claros e depois no início da faculdade, cursinho. Então sou muito grato a Deus pela vida dele, por tudo que ele tem feito na minha vida através dele. E comecei a faculdade de medicina em 2015, me formei em 2021, ou seja, estou aí já completando agora no final do ano 4 anos de medicina. Não me especializei ainda, trabalho em um serviço mais voltado para urgência e emergência numa cidade 160, 170 quilômetros de Montes Claros, e atuo também com saúde preventiva, saúde da família e atenção básica, mas predominantemente com urgência e emergência aqui. Pretendo me especializar não em urologia, não sou urologista, não sou especialista nesse tema especificamente, mas trabalho com muita frequência com homens aqui, inclusive dei uma palestra semelhante esse mês. Na verdade, em todos os meses de outubro, a gente faz a campanha Novembro Azul nos municípios aqui, a gente sempre está voltando a tocar nesse tema tão importante. E hoje eu quero tentar passar para os irmãos aqui alguns conceitos que eu acho que são imprescindíveis de todo mundo saber, e que são pouco falados, algumas medidas preventivas, que eu acho que são as informações mais importantes nesse aspecto, porque o que a gente busca é prevenir a doença. Ninguém quer saber como que trata uma doença, a gente quer saber primeiro como que previne, como que eu não adquiro aquela patologia, certo? E algumas considerações sobre tratamentos de algumas doenças, para casos de irmãos, de parentes, de familiares, de amigos que já têm um diagnóstico, para que nós possamos entender e até também ensinar, porque a informação que a gente recebe não deve ficar só com a gente. Informação de qualidade a gente deve sempre transmitir, sempre disseminar. Boa informação é feita para ser compartilhada. Correto, irmãos? Então, iniciando aqui o slide, os irmãos conseguem ver a apresentação de slides aí sem problemas? Sim, sim. Conseguem me ouvir? O áudio está tranquilo? Tudo certo? Alto e claro. Ok. Irmão, saúde do homem é um tema imprescindível porque os homens são o motor da sociedade, o motor da economia, e são aqueles que carregam nas costas a família, os empregos, as empresas. Os homens são a força de trabalho maior que nós temos hoje. Apesar disso estar mudando ao longo do tempo, as mulheres estão adquirindo cada vez mais espaço nos mercados de trabalho, mas os homens ainda são maioria na força bruta de mercado de trabalho no Brasil. E, a despeito disso, os dados estatísticos que a gente tem hoje mostram que os homens procuram muito menos serviço de saúde do que as mulheres. Então, começando um pouco essa introdução aqui sobre a epidemiologia da saúde do homem, a gente tem aí dados do Ministério da Saúde de 2022, são os mais recentes a respeito disso, que mostram que dentre a população adulta, ou seja, excluindo-se a população pediátrica, infanto-juvenil, crianças até 12 anos e jovens até 19 anos, excluindo esse grupo, os adultos, entre adultos e idosos, nós temos que a taxa de procura por homens no serviço do SUS, especificamente, é de apenas 30%, ou seja, 70% dos atendimentos do serviço de saúde público do Brasil é voltado ao público feminino. E se a gente pensar que 49% da população brasileira é masculina, a gente tem um déficit aí muito grande de acolhimento de homens no serviço de saúde.
Então, isso gera uma maior mortalidade, então os homens morrem mais do que as mulheres. Os homens, eles têm uma taxa de mortalidade maior e, principalmente, os homens têm uma taxa de mortalidade maior em idades mais precoces. Então, mortes precoces, abaixo de 50, 40 anos, são predominantemente masculinas. E os homens também são as populações de maior risco. Então, os homens, eles se expõem mais ao risco do que as mulheres. Os homens exercem funções de risco maior, os homens têm práticas de vida que oferecem maiores riscos à saúde, os homens ainda carregam aquele estigma de que o homem tem que ser forte, o homem tem que ser o provedor, o homem não pode demonstrar fraqueza, e por causa disso acaba tendo uma baixa procura ao auxílio médico, tendo uma baixa procura a serviço de saúde, exames, prevenção, diagnóstico, e acabam diagnosticando patologias graves em uma fase mais avançada, na qual o tratamento já é, em muitos casos, inviável ou não é curativo, o tratamento é, muitas vezes, apenas paliativo. E os homens também, principalmente os homens de uma classe socioeconômica mais baixa, eles têm maior dificuldade de receber ajuda mesmo. O SUS em si, ele invariavelmente é mais voltado ao público feminino. Então, a gente tem mais campanhas voltadas à prevenção de doenças às mulheres, a gente tem mais investimentos em aspectos de saúde do público feminino, câncer de mama, câncer de colo de útero, gestação, maternidade, e muitas vezes o público masculino fica em segundo plano. Então, todos esses fatores combinados, eles geram aos homens um maior risco à sua saúde. Correto? Eu queria trazer aqui algumas patologias, apesar, né, do tema ser o Novembro Azul, e o Novembro Azul ser uma campanha onde predominantemente a gente fala a respeito do câncer de próstata, da prevenção do câncer de próstata, da conscientização, mas o câncer de próstata é apenas a ponta do iceberg, né? Na verdade, as doenças mais prevalentes e que geram mais mortalidade nos homens, elas não são nem neoplásicas, não são nem cancerígenas, são doenças crônicas, cardiovasculares, metabólicas, obesidade, tabagismo. O câncer fica em quarto lugar nas maiores causas de morbidade entre os homens. Então, dados do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Cardiologia mostram que a principal causa de morte nos homens brasileiros hoje são doenças cardiovasculares, especificamente infarto agudo do miocárdio. Então, o infarto ainda é a primeira causa de morte na população em geral, não só homens, mas os homens são mais acometidos por essa doença do que as mulheres. Então, assim, o infarto é pouco falado, é muito comentado de maneira informal, mas as maneiras de diagnóstico, de prevenção, que causa, quais os fatores de risco, ainda são pouco conhecidos pelos homens, que deveria ser mais conhecido. Então, se a gente fala de doença cardíaca, de infarto agudo do miocárdio, a gente tem que falar sobre hipertensão arterial. Então, assim, a partir dos 50 anos, metade da população brasileira vai ter hipertensão arterial. Pressão alta, né? Os níveis pressóricos acima do normal. E essa é a principal causa de infarto agudo do miocárdio. Então, eu acho que se a gente quer falar de prevenção e de suporte à saúde masculina, a gente não pode deixar de falar dessas doenças, porque são as mais letais para a saúde masculina. Doenças metabólicas também são muito importantes. Então, o principal exemplo disso hoje é a diabetes. Então, assim, doença muito comum. Ou tem alguém na família, ou a gente conhece alguém que tem, que realmente, depois da hipertensão, é a doença mais comum no Brasil, diabetes mellitus, predominantemente a tipo 2, e é uma doença que causa também muita morbidade. Então, aumenta o risco de infarto agudo do miocárdio, aumenta o risco de AVC, aumenta o risco de doença renal crônica, aumenta o risco de doenças neurodegenerativas, doenças circulatórias periféricas. Então, os irmãos provavelmente já devem conhecer alguém que tem diabetes e precisou fazer diálise, precisou ir para a máquina de diálise, né? Tem diabetes e sofreu um AVC, tem diabetes e teve que amputar um dedo, uma perna, tem diabetes, sofreu alguma doença cardíaca. Então, a diabetes é uma doença que causa muito prejuízo para a saúde, principalmente masculina.
Obesidade, que também é uma doença, né? Muita gente não sabe que a obesidade é uma doença considerada uma patologia. O que é obesidade? Obesidade é quando o índice de massa corpórea, ou seja, a relação peso-altura do paciente, calculada, é maior do que 30. Isso a gente considera obesidade. O paciente está acima do sobrepeso. Então, existe o sobrepeso, quando o IMC passa de 23, e existe a obesidade, quando o IMC passa de 30. A obesidade é comprovadamente fator de risco para diversas patologias também. O próprio AVC, diabetes, infarto agudo do miocárdio, doenças diversas. Então, assim, tratar a obesidade, conscientizar o homem sobre a obesidade, e tomar medidas, né, de prevenção, de melhora do peso corporal e melhora da obesidade são também muito importantes. O tabagismo também é muito importante, visto que ainda é uma realidade e o público masculino está predominantemente exposto ao tabagismo em relação ao público feminino. Então, a gente tem dados hoje que a maioria dos fumantes no Brasil são homens. E o tabagismo gera muitos danos também aos homens, aumenta o risco cardiovascular, gera aterosclerose, que no futuro causa infarto, AVC. O tabagismo aumenta o risco de câncer de pulmão, aumenta o risco de DPOC, doença pulmonar crônica. E apesar de, né, no público cristão, graças a Deus não ser uma realidade, mas nós devemos também ter consciência disso para passar, né, ensinar outras pessoas que porventura estejam expostos ao tabagismo. E em quarto lugar, apenas entra o câncer. Então, os tipos de câncer, né, mais comuns no Brasil são os cânceres da pele, principalmente. Então, o câncer de pele não melanoma, né, o câncer de pele que a gente chama de carcinoma basocelular ou espinocelular, que não são tipo melanoma, são os mais comuns tipos de câncer no Brasil, tanto em homens quanto mulheres. Câncer do trato digestivo são muito comuns, câncer de intestino, principalmente. Nos homens também o câncer de estômago é muito prevalente. E cânceres do trato urinário, no qual entra o câncer de próstata, que é o nosso principal foco nessa palestra. Eu queria dar esse apanhado geral para a gente entender que a saúde masculina vai muito além do câncer de próstata. A saúde masculina diz respeito a um cuidado integral com diversas patologias que podem incidir nessa população. Então, até não falei aqui, mas doenças mentais atualmente são muito prevalentes na população masculina, a própria ansiedade, depressão, o estresse, síndrome de burnout, né, que é aquela síndrome de estresse agudo, prejudicial, que está muito relacionada ao trabalho, à carga laboral exacerbada, né, então acomete até muitos pastores hoje em dia. Então, falar sobre a saúde do homem envolve todas essas nuances, né? Como que eu trato uma ansiedade, como que eu abordo um homem que está com depressão, como que eu falo com ele sobre isso, como que eu vou interpelar algum membro da igreja que está sofrendo alguma dessas patologias. É muito importante a gente ter consciência disso. Aqui eu trouxe alguns comportamentos de risco que os homens adotam e que são as principais causas desses prejuízos à sua saúde. Então, assim, o homem procura muito pouco o serviço de saúde, como eu falei. O último dado de 2022 mostra que apenas 30% das consultas de adultos no SUS foram do sexo masculino. O homem tem ainda esse estigma, né, de que não deve demonstrar fraqueza, de que não deve ir no médico, de que não fica doente, de que não precisa, né, de auxílio. Existe uma baixa adesão aos tratamentos médicos, a gente observa, e isso é comprovado estatisticamente, que os homens, eles levam menos a sério o tratamento do que as mulheres, eles seguem as recomendações médicas com menos seriedade, eles não dão tanta importância às doenças, mesmo após o diagnóstico, após a conscientização da gravidade daquela doença e dos potenciais prejuízos, e eles abandonam o tratamento mais precocemente. Então, os homens têm maior dificuldade de manter um tratamento contínuo.
Os homens têm maior dificuldade de tratar doenças crônicas que demandam um cuidado prolongado, um cuidado, às vezes, para a vida toda, né? E os homens também, eles adotam hábitos de vida mais prejudiciais. Então, eu coloquei o tabagismo e o alcoolismo, que são dois tipos de vícios, né? Dependência química mesmo, e são muito mais prevalentes em homens do que em mulheres. Mulheres também estão muito expostas, mas os homens são a população mais acometida por esses fatores. Como eu disse, os cristãos não estão expostos a isso, mas a população masculina, no geral, sofre muito com o alcoolismo, o tabagismo. Eu brinco que nas cidades pequenas onde eu trabalho, se fosse proibido o consumo de álcool, a gente praticamente não trabalharia. Então, assim, o consumo exagerado, o vício no álcool gera a maioria dos transtornos que a gente tem hoje no SUS. O tabagismo é a mesma coisa. O tabagismo dificulta o tratamento de hipertensão, dificulta o tratamento da diabetes, aumenta o risco de diversas patologias, é muito prejudicial. A obesidade também é muito prevalente, então isso aqui, a grande maioria da população está exposta, porque a nossa alimentação hoje é de qualidade extremamente duvidosa, nós consumimos muitos alimentos industrializados, nós consumimos alimentos de preparo rápido, nós não nos preocupamos com a qualidade daquilo que ingerimos hoje, e isso está gerando um aumento substancial do grau do acometimento da obesidade, da incidência da obesidade na população brasileira. E a obesidade não tratada, principalmente nas populações mais idosas, ela gera muitos prejuízos. E essa quarta imagem aqui do senhor assistindo televisão é para falar sobre o sedentarismo. Então, hoje a maioria dos homens trabalha o dia todo, chega em casa, deita no sofá e vai assistindo televisão, vai ficar na internet, no celular. É muito raro um homem, ali após os 50, 60 anos, que pratica ainda atividade física regular. Então, assim, a Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda para a prevenção dessas doenças crônicas pelo menos 30 minutos por dia de atividade aeróbica, ou seja, aquela atividade que aumenta a frequência cardíaca mesmo, que trabalha o sistema cardiovascular como um todo, né? Uma caminhada mais intensa, uma corridinha, uma bicicleta, alguma atividade aeróbica. E é muito difícil a gente ver essa prática hoje, na população mais idosa. Então, o homem predominantemente se expõe a esses comportamentos de risco. Quero falar sobre a hipertensão arterial, inicialmente, porque é um tema extremamente importante para a saúde masculina, visto que, como eu disse, a partir dos 50 anos, metade da população vai ter hipertensão arterial, ou seja, 5 a cada 10 pessoas vão ter hipertensão arterial, isso é um número muito grande. E a hipertensão arterial, não tratada adequadamente, ela gera um risco muito alto à saúde do homem. Então, por exemplo, se a gente falar de AVC, que é uma doença que causa muito absenteísmo do trabalho, gera prejuízo financeiro, sequelas graves, a gente tem a hipertensão arterial como principal causador do AVC. Então, assim, se a gente for pegar uma causa para o AVC, a hipertensão, os níveis pressóricos elevados, é a principal causa, o principal fator de risco. É tanto que a maioria dos AVCs ocorrem durante um pico de hipertensão arterial. Fora o infarto, doenças cardiovasculares no geral, doenças degenerativas, doenças metabólicas que são causadas pela hipertensão. A gente teve uma alteração dos valores de referência para se considerar a hipertensão arterial nos últimos meses aí. Provavelmente os irmãos já devem ter ouvido falar sobre isso, então a pressão 12/8 já não é mais considerada a pressão normal, como a gente considerava antes. Inicialmente, no ano passado, uma sociedade inglesa e americana começou a adotar valores de pressão considerados normais mais baixos, e esse ano a Sociedade Brasileira de Cardiologia aderiu também a essas recomendações. Então, a pressão normal ela é abaixo, como vocês veem nesse quadro, a parte verde é a pressão normal, essa PAS, a pressão arterial sistólica, ela é abaixo de 120, ou seja, abaixo de 12. E a pressão diastólica é abaixo de 8.
pessoal gosta de falar que a pressão máxima é a pressão mínima, né? Então, o normal, o ideal é abaixo de 12/8. 12/8 já não é mais a pressão normal. É hipertensão? Não é hipertensão. Ah, doutor, minha pressão está 12/8. Tem que tomar remédio para pressão? Não, não preciso tomar remédio para pressão. Mas eu considero esse paciente já como pré-hipertensão. Observe no quadro amarelo que o paciente que tem a pressão arterial sistólica entre 120 e 139, ou a pressão arterial diastólica entre 80 e 89, apesar de ainda não ser hipertenso, não demandar tratamento, ele já é pré-hipertenso. O que significa isso? Ele tem uma chance maior de evoluir com níveis pressóricos considerados hipertensivos nos próximos anos. Então, esse paciente a gente tem que ficar muito esperto com ele. A gente tem que ter um acompanhamento, a gente tem que mudar hábitos de vida, a gente tem que fazer exames, a gente tem que tratar esse paciente para que ele não evolua para a hipertensão. Porque a partir do momento que o paciente chega nesses níveis pressóricos de hipertensão, ele é hipertenso para a vida toda. Ele vai ter que tomar remédio o resto da vida. Então, o que a gente quer é que ele não chegue nesses níveis. Ah, doutor, já sou hipertenso, minha pressão já é acima de 14/9. Então, a gente divide a hipertensão em 3 estágios. Por que é importante isso? Porque cada estágio desse gera um risco maior. Então, a partir do momento que o estágio da hipertensão aumenta, o risco desse paciente ter danos à saúde mais graves aumenta também. Então, o paciente estágio 3 é um paciente de extremo risco. Estágio 2, um risco intermediário. Estágio 1, um risco menor. Então, acima de 14/9 já consideramos hipertensão. Entre 140 e 159 da pressão sistólica e entre 90 e 99 da diastólica, hipertensão estágio 1. Entre 160 e 179 ou 100 e 109, estágio 2. E a pressão maior ou igual a 18/11, 180/110, estágio 3. Ah, doutor, minha pressão, a máxima, o pessoal gosta de falar a máxima, a pressão sistólica, está 14, mas a mínima, que é a diastólica, está 8. Ou seja, a máxima está aqui na faixa de hipertensão estágio 1. A mínima está na faixa de pré-hipertensão. Ou então ela está 7, está na faixa de pressão normal. O que eu considero? Eu considero sempre a pressão mais elevada. Então, se está 14/7, o paciente é hipertenso estágio 1, ele precisa receber tratamento de hipertenso estágio 1. Correto? Doutor, minha pressão, eu fui lá no posto de saúde, meço a pressão e a pressão dá alta. Mas aí eu volto para casa, meço a pressão de novo, a pressão tá boa. O que acontece? Uma única medida de pressão não é efetiva para a gente fazer o diagnóstico de hipertensão arterial. O que é hipertensão arterial? A hipertensão arterial são níveis pressóricos elevados sistemicamente e de maneira sustentada, ou seja, aquela pressão ela é continuamente, sustentadamente elevada. Não é apenas uma medida esporádica que mostra a pressão elevada, ou não é aquela pressão que oscila, é a pressão que está sempre alta, sempre num nível específico. E isso a gente considera hipertensão arterial, porque é normal, é fisiológico que os níveis pressóricos eles mudem de acordo com os estímulos do ambiente. Então, uma refeição que a gente faz, alguma emoção que a gente passa, algum tipo de estímulo diferente, faz o nível pressórico aumentar, a pressão cair, isso é fisiológico. Mas aquela pressão sustentadamente elevada é considerada doença, é considerada patológico. Certo? Fatores de risco para hipertensão. Isso que a gente tem que ter muito bem consolidado para que possamos evitar. O que a gente quer é sempre evitar a doença. Então, esse quadro que é da Sociedade Brasileira de Cardiologia, do último tratado da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a última recomendação deles. Então, existem diversos fatores de risco, mas os principais eu vou pontuar com os irmãos, que são os medicamentos. Então, a gente sempre bate na tecla de evitar a automedicação, evitar o consumo de medicamentos sem recomendação médica, porque existem diversos remédios que causam elevação da pressão arterial, anti-inflamatórios, corticoides, diversos tipos de medicações podem alterar a pressão.
Fatores genéticos, ou seja, pacientes que têm familiares, principalmente familiares de primeiro grau, que possuem a pressão alta, têm um maior risco de ter uma hipertensão arterial ao longo dos anos. Então, o pai, a mãe, os irmãos, os avós tinham hipertensão, esses pacientes vão estar com risco maior. A idade, então, quanto mais idoso, mais alto o risco da hipertensão. O sexo, os homens, eles, por incrível que pareça, as mulheres hoje têm mais taxas de hipertensão, só que os homens, eles sofrem mais porque eles, como eu disse, eles procuram o serviço de saúde de maneira mais atrasada, de maneira menos precoce, e quando a gente diagnostica, geralmente a pressão já está há muito tempo elevada, e aí geralmente aquele homem que fala que tem a pressão alta, mas não sente nada, e aí que mora o perigo. Doutor, minha pressão é alta sim, mas eu não sinto nada. Eu estou bem, não estou sentindo nada. É aí que é o perigo. A hipertensão, ela é silenciosa, ela não gera sintomas. Ela só vai gerar complicações quando algum órgão é acometido. Então, o que a gente quer é tratar a pressão na fase precoce, quando ela está alta e o paciente não está sentindo nada. É aí que a gente tem que entrar com tratamento, é aí que a gente tem que controlar essa pressão para prevenir complicações, correto? Etnia, então, homens afrodescendentes, no geral, tendem a ter uma pressão maior. O álcool, o consumo excessivo de álcool aumenta a pressão. Fatores ambientais, estresse, trabalho estressante, dificuldade falta de período de descanso, essa rotina corrida estressante aumenta muito a pressão, distúrbio de sono. Então, o sono é imprescindível para o controle da pressão arterial. Homens que dormem mal tendem a ter níveis pressóricos mais elevados. Ingestão de sódio, ou seja, consumo de sódio em excesso causa aumento da pressão. Sódio, diversos alimentos industrializados contêm, o sal de cozinha contém, então a alimentação deve ser com quantidades moderadas de sal. E já é comprovado que o consumo de potássio reduz a pressão arterial. Então, para aqueles homens que têm hipertensão, a gente recomenda consumir alimentos ricos em potássio. Isso é uma informação um pouco conhecida. Sedentarismo. Então, o homem que não pratica atividade física regular, no mínimo recomendado, que é o que eu falei, 30, 40 minutos por dia de atividade aeróbica, esse homem ele está mais exposto à hipertensão. Sobrepeso e obesidade, como eu já falei, urbanização e poluição, e fatores psicossociais, ansiedade, depressão, que hoje cada vez mais estão aumentando de prevalência, também contribuem para níveis de pressão elevados. Como que eu previno, doutor? Como prevenir a elevação da pressão arterial? Doutor, meus irmãos, meu pai, minha mãe, eu tenho alguém na família que tem, eu estou exposto ao maior risco de pressão, como que eu faço para prevenir? Então, exercício físico é o principal, atividade física é a principal maneira de prevenir hipertensão arterial. Se eu pudesse escolher um ponto de todos esses aqui para vocês fazerem, para prática de atividade física regular. Então, pelo menos 5 vezes na semana, pelo menos 30, 40 minutos de atividade aeróbica, já está ótimo. Por quê? Porque o exercício físico condiciona a circulação, condiciona o aparelho cardiovascular e tende a tornar as artérias mais resistentes à força com que o sangue colide com elas, porque a hipertensão arterial é nada mais nada menos do que a força com que o sangue se choca com as artérias. E o exercício físico tende a condicionar o nosso sistema cardiovascular para ser mais resistente a isso. Alimentação saudável com baixo teor de sódio, alto teor de potássio, tempo de sono adequado, então recomendado é que um homem adulto durma entre 7 e 9 horas por dia. Controle do uso de álcool, conexões sociais positivas é muito importante. Controle do peso, então evitar a obesidade, evitar o sobrepeso. Qualidade do sono, durante o sono a gente tem um mecanismo protetor para a hipertensão arterial, então o sono, a hipertensão arterial, ela sofre um fenômeno que a gente chama de descenso fisiológico noturno, ou seja, durante o sono a gente tem uma queda da pressão, e isso auxilia no controle da pressão durante o dia. Homens que têm obesidade, eles podem ter algo que a gente chama de apneia obstrutiva do sono. Então, os irmãos, não sei se alguém tem ou conhece alguém que tem aqueles roncos muito intensos, que a pessoa chega a perder o ar durante a noite. Aquilo é uma causa muito comum de hipertensão arterial.
Às vezes o paciente chega com um quadro de pressão alta, a gente trata com vários medicamentos, não consegue controlar porque a qualidade de sono dele é ruim. Ele está acima do peso, ele ronca muito, não tem um descenso fisiológico noturno da pressão arterial, e aí a gente não consegue controlar a pressão desse paciente. A gente tem que tratar o sono dele para que a partir disso a sua pressão melhore. E o gerenciamento do estresse. Então, como eu disse, hoje o estresse, os transtornos mentais, os transtornos psicológicos, eles estão muito associados à hipertensão. E sobre diabetes, que é a segunda doença que mais acomete os homens hoje, que mais gera prejuízo no sentido de aumentar o risco de doenças cardiovasculares graves, eu só queria pontuar algumas coisas que eu percebo que são dúvidas frequentes na população. Então, doutor, tenho parentes da família que tem diabetes, não tenho diabetes ainda. Quando que eu sei se eu tenho ou não diabetes? Então, primeiro, o que é a diabetes, né? Falando um pouco rapidinho sobre isso. Diabetes mellitus é uma doença muito prevalente que consiste basicamente nos altos níveis de glicose no sangue por causa de uma baixa produção de insulina pelo pâncreas. Então, por algum motivo, o pâncreas do paciente começa a parar de funcionar, a produção de insulina por esse pâncreas fica deficiente e, com isso, a insulina não vai mais agir para pegar a glicose do sangue e jogar dentro da célula. Isso vai gerar níveis de glicose, de açúcar, altos no sangue. Esses níveis de açúcar altos no sangue são extremamente prejudiciais. Eles podem causar doenças cardiovasculares, podem afetar os rins, podem afetar a circulação periférica, podem afetar até a retina. Alguém conhece um paciente que ficou cego, perdeu a visão por causa de diabetes? Alguém que perdeu a função renal, teve que ir para diálise por causa de diabetes? Alguém que tem diabetes e teve AVC, teve infarto, perdeu função circulatória periférica nas pernas, nos membros inferiores, muitas vezes tem que amputar. Então, os altos níveis de glicose no sangue geram um processo inflamatório sistêmico que é altamente prejudicial para diversos órgãos. Então, para o diagnóstico da diabetes, a gente usa tanto o exame da, da hemoglobina glicada e da glicemia de jejum, que são exames de sangue, e da glicemia capilar, que é aquele que a gente colhe no dedo. A gente fura o dedinho para ver o nível de glicose. Então, o normal da glicemia de jejum, como os irmãos veem nesse quadro, é menor do que 100. Glicemia, ao acaso, não tem um nível normal, depende muito do paciente, se ele está em jejum, se ele se alimentou. Esses níveis, 1 hora no TOTG e 2 horas no TOTG, não são muito utilizados hoje para o diagnóstico da diabetes no paciente que não é gestante, é mais utilizado para gestantes. A hemoglobina glicada, que é esse último quadro aqui, é o mais utilizado para diagnóstico e acompanhamento da diabetes. Então, o normal dela é menos do que 5,7. Pré-diabetes, assim como a pré-hipertensão, existe a pré-diabetes. O que é pré-diabetes? O paciente não é diabético, só que os níveis de glicose dele não estão normais. Estão no estado intermediário entre os níveis normais e os níveis de diabetes. Esse paciente também não precisa de medicação na maioria dos casos, só que ele precisa de uma abordagem muito eficiente para que ele não evolua para o nível de diabetes. Então, mudar o estilo de vida, mudar a alimentação, dieta, tomar medidas para evitar uma possível diabetes no futuro. Então, entre 100 e 125 de glicemia de jejum, entre 5,7 e 6,4 de glicada é o pré-diabetes. Acima de 126 glicemia de jejum, já fazemos o diagnóstico de diabetes. Acima de 200 na glicemia capilar, aquela do dedinho, já fazemos o diagnóstico de diabetes. E acima de 6,5 na hemoglobina glicada também fazemos o diagnóstico de diabetes. Doutor, preciso saber esses números? Não, você não precisa saber esses números. Você precisa saber que tem que procurar um médico, a partir de certa idade, os pacientes que têm familiares com diabetes têm que procurar uma idade mais precoce para fazer exames anuais e diagnosticar essa doença de maneira mais tenra, de maneira mais precoce, nas fases mais iniciais. O perigo da diabetes também é que ela, assim como a pressão, no início ela é assintomática, ela não gera sintomas. E ela pode gerar prejuízos a diversa. Exatamente. O Del Amaral falou, cortar o refrigerante, né, doutor?
Exato, o refrigerante também é muito prejudicial para diabetes por causa dos altos níveis de açúcar, né? Então, assim, crente não bebe, mas toma, gosta muito de refrigerante. Então, é uma coisa que a gente tem que ter cuidado, principalmente quem é diabético e quem tem um risco maior a desenvolver essa doença. Procurar o médico, fazer exames periódicos anuais de sangue para fazer o diagnóstico precoce, para acompanhar, se tiver pré-diabetes, tratar e evitar de evoluir para uma diabetes, porque aí o tratamento tem que ser para a vida toda, tem que tomar medicação, tem que mudar completamente o estilo de vida e tem que, enfim, a doença, a diabetes, diferentemente da pressão arterial, a diabetes ela muda a vida do paciente completamente. Os pacientes, infelizmente, não são todos os pacientes diabéticos que têm essa consciência. Mas quem tem diabetes deveria ter um estilo de vida completamente diferente de uma pessoa que não tem. Correto, pessoal? Então, os sintomas da diabetes, como eu disse, ocorrem mais em fases mais avançadas. A gente não quer esperar o paciente ter sintomas para tratá-lo. A gente quer tratá-lo nas fases mais precoces, nas fases mais iniciais. Mas, em casos de glicemia muito elevada, podem ocorrer sintomas de dor de cabeça, muita sede, muita fome, desmaios, perda de energia, e o paciente urina muito. Esse é o principal sintoma. O paciente sente sede demais e vai no banheiro com muita frequência. Fatores de risco para diabetes. Idade acima de 40 anos, então acima dessa idade, todo paciente tem que fazer exames anualmente, e os pacientes que têm alguém na família que tem diabetes, principalmente parente de primeiro grau, a partir dos 30 anos de idade. Herança genética, então a diabetes é uma doença que tem uma carga genética muito forte, então pais, irmãos, tios, avós, parentes de primeiro grau com a doença, eles têm um risco aumentado de desenvolver. Alimentação não saudável, sedentarismo, a obesidade é um dos principais fatores de risco para a diabetes, porque ela está junto de uma síndrome que a gente chama de síndrome metabólica. Então, a obesidade ela pode ser causa direta da diabetes, porque ela gera inflamação no pâncreas e gera a gênese da diabetes, né, que é a falha pancreática. Poluição. Como prevenir? Alimentação saudável, gerenciar o peso corporal, prática regular de atividades físicas, assim como na hipertensão. E o tratamento, manutenção do controle glicêmico, hipoglicemiantes, ou seja, medicamentos, né, que a gente pode tomar, que a gente vai inicialmente tomar para diabetes. Então, todo paciente diabético, geralmente a gente já inicia medicamentos. O paciente vai ter que tomar remédio geralmente a vida toda. E insulina, geralmente o paciente que precisa tomar insulina é aquele paciente que já está numa fase mais avançada ou o paciente que tem diabetes tipo 1. Porque existe essa diferença, né, pessoal? Existe a diabetes tipo 1, que é aquela diabetes mais grave, que a gente diagnostica geralmente ali na infância, idade jovem. E a diabetes tipo 2, que é a diabetes que é a mais comum de todas, que a gente já tem ali na idade, né, acima de 30, 40 anos, que é a diabetes geralmente mais leve, que a gente consegue tratar com medicamentos orais. Diabetes tipo 1 geralmente é só insulina a partir do diagnóstico, correto? A gente vai abrir para os irmãos tirarem dúvidas, os irmãos podem ir anotando. No final da palestra, quem quiser perguntar, estarei à disposição, viu, pessoal? Complicações do diabetes. Eu já falei, o diabetes pode causar AVC, é um dos principais fatores de risco, retinopatia, o paciente pode perder visão, redução da resposta imune, infecções, o diabetes aumenta muito a frequência de infecções graves nos pacientes, infarto do miocárdio, nefropatia, ou seja, doença renal, então o paciente tende a ter lesão renal quando tem diabetes, e isso pode evoluir para quadros graves quando não tratado adequadamente. Neuropatia, os irmãos provavelmente conhecem alguém que tem diabetes e perdeu sensibilidade nas mãos, nos pés, isso gera diversos transtornos. E o pé diabético, o paciente perde circulação, perde sensibilidade nos pés, perde capacidade de defesa dos pés, e aí começa a aparecerem úlceras, lesões, às vezes necrose, e diversas complicações nos membros inferiores. Então, a diabetes é uma doença que deve ser combatida de maneira muito ativa, porque ela realmente gera complicações graves e é muito deletéria para diversos órgãos, ela afeta o corpo como um todo, doença extremamente prejudicial e muito prevalente. Bom, sobre o câncer de próstata especificamente agora, pessoal, para a gente fechar, primeiramente eu queria falar um pouco a respeito do que é o câncer, né? Porque muita gente desconhece o que é isso, né? Doença é essa que causa tanto medo nas pessoas,
gera, né, tanto sofrimento, tanta dor, e a gente muitas vezes não conhece, a gente não sabe de onde vem, o que acontece, por que surge um câncer. Então, a definição de câncer, né, essa definição aqui é do INCA, Instituto Nacional do Câncer, que é o órgão brasileiro que mais estuda esse tipo de doença, é um crescimento desordenado de células causado por mutações na estrutura genética, DNA, ou seja, as células do corpo humano, elas se renovam periodicamente, e uma célula dá origem à outra, elas vão crescendo através de, através de um sistema de replicação do seu DNA. Então, o DNA celular ele é replicado para formar outras células. Por algum motivo, em algumas pessoas, esse sistema ele é lesado, geralmente por mutações genéticas, ou essas mutações ocorrem ou por falha na própria genética do paciente, ele já tem uma propensão genética, ou por falha nos mecanismos de prevenção dessas mutações, e aí essa célula que era para se replicar em uma célula saudável, começa a se replicar numa célula de crescimento descontrolado. A replicação começa a ocorrer de modo desordenado, de modo exagerado, incontrolado, isso começa a se proliferar, e aí a gente tem o câncer, ou seja, uma tumoração maligna. Então, o que é um câncer? É um tumor? Não, nem todo tumor é câncer. Existem tumores benignos. Tumores benignos são aglomerados de células que não se proliferam de maneira desordenada. Tumores malignos são aglomerados de células que se proliferam sem controle, de maneira desordenada, de maneira incontrolada. Esse é um tumor maligno, um câncer. Então, existem diversos tipos de câncer, mais de 100 tipos diferentes. Cada célula do corpo humano, em cada órgão, pode se replicar de maneira desordenada e gerar um tipo específico de câncer por conta do tecido específico onde ela se encontra. Então, câncer de pele, por exemplo, que é o mais comum. Existem diversos tipos de câncer de pele, dezenas de tipos de câncer de pele diferentes. O que difere cada um? O tipo de célula que está se replicando, o tipo de material genético que tem ali. Quais são os fatores de risco para câncer, especificamente? Não só para o câncer de próstata, mas todo tipo de câncer. Inatividade física entra aqui também, pessoal. Então, a importância da gente adotar um estilo de vida saudável, um estilo de vida onde a gente adota medidas de prevenção, a gente não fica parado, a gente faz atividade física diária, regular. A inatividade física é comprovadamente o principal fator de risco para diversos tipos de câncer. Então, sedentarismo, paciente que não se movimenta, tende a ter mais câncer do que o paciente que pratica atividade regular. Quer dizer que quem pratica atividade física regularmente não vai ter câncer? Não quer dizer isso. Quer dizer que ele tem uma chance menor. Mas existem outros fatores de risco que podem se associar e causar câncer mesmo em quem pratica atividade física. Mas, comprovadamente, por estatística, os pacientes sedentários têm maior chance de desenvolver câncer. Tabagismo aumenta o risco de diversos tipos de câncer, principalmente o câncer de pulmão, mas também o câncer de boca, câncer de esôfago, câncer de estômago, câncer de lábio. Então, o tabagismo é extremamente prejudicial. A alimentação inadequada, industrializada e com alto teor de gorduras, geralmente podem causar câncer, principalmente câncer do trato digestivo, né, pessoal? Câncer de esôfago, estômago. Peso corporal, obesidade aumenta muito o risco de câncer, principalmente câncer de próstata, está muito relacionado com a obesidade. Hábitos sexuais, então a inatividade sexual pode gerar câncer, principalmente do trato genital masculino, né? Então, câncer de testículo pode estar relacionado aí até com a inatividade sexual. Então, assim, a saúde sexual do homem também é muito importante nesse aspecto. Fatores ocupacionais, homens que se expõem, né, ali nas atividades laborais a diversos tipos de agressores do meio ali, homens que estão em indústrias, em hospitais, onde pode se expor a algum tipo de radiação, algum tipo de produto que existe, que exerce algum efeito iônico, algum efeito radioativo. Geralmente esses homens têm maior chance de desenvolver câncer. Bebidas alcoólicas aumentam muito a chance de câncer do trato digestivo, câncer de estômago principalmente, está muito relacionado com a ingestão de álcool. Exposição solar, que causa muito câncer de pele, que é o principal câncer que acomete a população, tanto masculina como feminina, no mundo todo. O câncer de pele é o mais comum.
radiações e medicamentos. Sobre o câncer de próstata propriamente dito, eu trouxe essa imagem para ilustrar. Então, a próstata é esse órgão localizado bem na parte inferior da bexiga, que é esse órgão maior. Então, a próstata ela envolve a uretra, que é esse canal que leva a urina da bexiga para o pênis para ser eliminado. E o câncer, essa tumoração, esse nódulo que surge, começa a se proliferar e pode se disseminar, disseminação local, né? Pode acometer órgãos adjacentes à própria bexiga, coluna, rins, disseminação também sistêmica. O câncer de próstata pode acometer a corrente sanguínea, circulação linfática e acometer outros órgãos distantes. Então, o câncer de próstata é o segundo câncer mais comum na população masculina, só perde, como eu falei, para o câncer de pele. Então, é até um fator a gente se atentar. Se o câncer de pele é o mais comum, como que eu previno também o câncer de pele, né? Evitando a exposição solar excessiva. Então, o principal fator que causa câncer de pele, exposição ao sol. Então, o homem que trabalha em serviços ali onde ele está exposto ao sol deve tomar cuidados maiores. Uso de roupas roupas longas, né, durante os períodos de maior exposição solar, uso de protetor solar e evitar a exposição desnecessária, evitar a exposição em períodos onde o sol é mais agressivo. E o câncer de próstata ocupa a segunda posição na população. Ele é o segundo mais prevalente e também é o segundo que mais mata, é o segundo câncer mais letal, só perde para o câncer de pulmão. Ele acomete 29,97% dos homens no Brasil. Esse dado é de 2022. Então, 2022, 29,9%, quase 30% dos homens vão desenvolver câncer de próstata. Olha que número alarmante, né? Praticamente 3 a cada 10 homens vão ter câncer de próstata. Então, é um câncer que ele participa da história natural do homem. Na verdade, algumas pesquisas falam que o câncer de próstata, ele é o caminho natural da próstata. Se todos os homens vivessem até determinada idade, todos os homens, 100% dos homens, teriam câncer de próstata. Porque à medida que o homem envelhece, a chance dele ter câncer aumenta. Principalmente na próstata, né? Então, existiram, entre o período de 2020 e 2022, 65.840 novos casos diagnosticados por ano no Brasil. Então, esses 3 anos, 2020, 2021 e 2022, cerca de 65.840 casos de câncer de próstata foram diagnosticados. Fatores de risco. A idade é o principal fator de risco para câncer de próstata, pessoal. A idade é o principal fator de risco. Então, a gente sabe que quanto mais avançada a idade, maior a chance do homem desenvolver o câncer de próstata. População acima de 70, 80 anos, apesar de 65 anos ser a idade de corte para a gente falar que o paciente tem um risco muito maior, mas acima de 70, principalmente acima de 80 anos, a chance de câncer de próstata aumenta muito. Predisposição genética, ou seja, homens cujos pais, avós tiveram câncer de próstata têm uma chance muito maior. Afrodescendência, homens negros têm maior chance de câncer de próstata. Obesidade é um fator de risco muito importante para o câncer de próstata. E percebam que idade, predisposição genética e afrodescendência são fatores de risco não evitáveis. Obesidade é um fator de risco muito, tão importante quanto esses e é um fator de risco evitável. Ou seja, um fator de risco que nós podemos interferir nele de certa maneira. Que nós podemos combatê-lo de certa maneira. Esses outros 3 aqui, a gente não consegue combater. A gente não escolhe esses 3 fatores de risco, mas a obesidade em si é um fator de risco que nós podemos intervir. E outros fatores de risco menos importantes, dieta rica em gorduras, tabagismo e etilismo. Então, aqui eu trouxe, para a gente entender um pouco o que é a próstata, qual é o papel que ela exerce, eu trouxe esse corte anatômico aqui. Estou cortando um homem ao meio, corte sagital aqui, para a gente ver uma visão lateral aqui da próstata e dos órgãos pélvicos masculinos. Então, a gente tem a próstata, esse órgãozinho amarelo aqui, ela pesa cerca de 20 gramas, tem entre 15 a 20 centímetros de diâmetro, ela é do tamanho de uma noz, a gente fala que é do tamanho de uma noz, ela está abaixo da bexiga, encostada na parede inferior da bexiga,
E por dentro da próstata, olha como é um órgão importante. Por dentro dela passa a uretra, que é esse canal que sai da bexiga e vai para o pênis, esse canalzinho aqui. E passa também o ducto seminal, que é o canal que leva o sêmen, que vem lá dos testículos. Vem dos testículos, passa pela vesícula seminal e passa 20 centímetros. Quem perguntou aí? A gente está falando de diâmetro, né, pessoal? A gente não está falando de comprimento, tá falando de diâmetro da próstata. Certo? E aí a gente tem a vesícula seminal, que passa também dentro da próstata. Então, por dentro da próstata passa a urina e passa o sêmen, o líquido ejaculatório. Qual que é a função da próstata? A função da próstata é produzir o líquido prostático. O que é o líquido prostático? É um líquido que tem a função de nutrir o espermatozoide. Ele tem algumas enzimas. É do tamanho de uma noz, né? A próstata. Tamanho de uma noz. Ele tem a função de produzir o líquido prostático. Eu vou colocar os dados do tamanho da próstata aqui depois os irmãos terem uma noção, uma imagem melhor da próstata. Ela tem esse tamanho de uma noz e tem a função de produzir o líquido prostático. Agora, qual que é a função que a gente tem que entender, a função anatômica dela? A próstata, quando grande, existe a hipertrofia prostática, os irmãos já devem ter visto alguém com hipertrofia prostática, ou seja, o paciente tem uma próstata grande. Não é câncer, é uma doença benigna, mas a próstata dele está aumentada. Se isso acontecer, a próstata grande pode obstruir esses canais aqui, principalmente a uretra. E se a próstata começa a obstruir a uretra, o paciente vai ter alguns sintomas que a gente chama de sintomas obstrutivos urinários. Então, provavelmente os irmãos conhecem algum homem, geralmente homens mais velhos, que tendem a ter uma próstata maior, uma próstata mais hipertrofiada, e aí tem sintomas obstrutivos. Às vezes não consegue esvaziar a bexiga completamente, tem que ir no banheiro várias vezes, e tem que tomar remédio para tratar isso. Não é câncer, viu, pessoal? A hiperplasia prostática benigna é uma doença muito mais comum do que o câncer. Ela não gera risco de malignidade, de disseminação, nem os riscos que o câncer leva, mas é uma doença muito importante também, porque acomete a próstata e gera muito prejuízo para o paciente. Agora, aqui, pessoal, 15 a 20 centímetros e pesa 20 gramas. Tem um crescimento natural progressivo, ou seja, com a idade a próstata tende a crescer mesmo. É normal a próstata crescer. A próstata do homem cresce com a idade, a partir dos 50, 60 anos ela vai crescer, natural. E tem a função exócrita de produção do líquido prostático. Agora esse vídeo aqui eu vou passar para os irmãos, para que vocês vejam na prática aí no modelo de realidade aumentada, como que é feito o exame do toque retal e por que ele é tão importante. Pessoal, mais uma vez aqui mostrando o nosso modelo de realidade aumentada, para explicar um pouco sobre a importância Estão conseguindo ouvir? do diagnóstico precoce do câncer de próstata e por que o câncer de próstata às vezes não causa nenhum sintoma nas suas fases iniciais. Para me ajudar isso, eu vou pegar o nosso modelo que ficou famoso agora de realidade aumentada aqui para me ajudar nessa tarefa, tá? Vocês estão vendo aqui o modelo, eu vou projetar para vocês aqui inicialmente a próstata, tá? Então vocês estão vendo aqui em verde destacado a próstata, certo? Em verde. A gente vê atrás da próstata, aqui, olha, percebam, a gente consegue ver o intestino, o reto. Então, o toque retal é feito nessa região aqui do ânus, porque a proximidade da próstata é praticamente milimétrica com a parede do intestino, percebam aqui. Então, é muito próximo, tá? Então, esse é o primeiro conceito que vocês têm que ter. E 90% dos cânceres de próstata, eles surgem exatamente nessa região aqui posterior da glândula. Por isso que o toque retal, ele é muito importante. Agora, eu vou mostrar para vocês
aqui esse sistema, essa anatomia. Pessoal, mais uma vez aqui para o paciente. Então, aqui, pessoal, a gente tem a bexiga. Essa imagem é muito boa para a gente entender. A gente tem a bexiga. Esse órgão aqui, um órgão oco, onde a urina ela é armazenada. A gente tem esse canal que é a uretra, que passa por dentro da próstata. E tem esse canalzinho aqui que é o ducto que passa... O ducto espermático que passa o espermatozoide, passa a ejaculação. Os dois por dentro da próstata desagam na uretra e vão ser eliminados. Então, a próstata é dividida na parte anterior, na parte posterior e na parte superior. Agora, observem o que ele vai explicar aqui. Você está vendo aqui, né? Então, aqui é o osso da bacia, aqui a bexiga em cima, aberta. Tá? Percebam que a próstata ela tem algumas áreas. Essa primeira área da próstata que vocês estão vendo aí no meio da imagem é a uretra. Tá? Vocês veem aqui a uretra, ó, uretra do paciente. E nós temos os lobos da próstata. E essa área tem que chamar lobo médio. Então, percebam que a urina ela não faz o trajeto reto através da próstata para cair na uretra e para o pênis. Ela tem um ângulo, tá? E desde que esse canal esteja amplo, não vai haver nenhum problema. Agora, eu vou projetar para vocês aqui focos do crescimento do câncer de próstata localizado. Então, vocês vão ver aqui dentro da próstata o surgimento de pontinhos pretos. Olha só. Esse é o câncer de próstata no estágio inicial. Esses pontinhos pretos são as células malignas. E percebam que elas começam no lobo posterior, que é o lobo que está em contato com o reto. E esse surgimento dos pontinhos pretos, conforme eles vão crescendo, eles vão estreitando esse canal que está aqui na região interna da próstata, que é a uretra. Agora, vejam aqui um tumor um pouco maior já, crescendo, que a gente chama de tumor T2, né? O que é o T2? Ele já ocupa 2 lobos da próstata. O tumor começa a crescer e percebam, a próstata é dividida em 3 lobos. Começou no lobo posterior, já está no lobo anterior. Ou seja, o tumor já está disseminado dentro da próstata. Já pode provocar algum sintoma, embora isso seja raro. Esse aqui é o tumor T3, olha. O tumor cresceu mais, a próstata aumentou de volume, e percebam que a uretra já está ficando obstruída. O canal uretral já está ficando com um lumen menor. Ou seja, esse paciente já vai ter dificuldade de urinar, vai poder ter sangramento na urina, dor durante a micção, e não vai conseguir esvaziar a bexiga completamente. A gente fala que ele vai ter um resíduo vesical, ou seja, um resíduo aqui na bexiga. Vai ficar com a bexiga sempre um pouquinho preenchida por urina. Já crescendo aqui em direção à bexiga e em direção à vesícula seminal. O T3 dele, ele já invadiu também a vesícula seminal aqui em cima, tá vendo? Esse câncer aqui, ele já saiu da próstata e já está em outro órgão, a vesícula seminal aqui. Então, já não é mais um câncer localizado, já é um câncer que invadiu o órgão que está mais próximo da próstata, que é a vesícula seminal. E o T4 é a forma localizada mais agressiva da doença, olha, onde vocês veem essas células infiltrando a parede da bexiga. Aqui, essa aqui é a parede da bexiga já cometida pelo câncer. Então, ele já saiu da próstata, já cometeu a vesícula seminal e já cometeu a parede da bexiga. Essa é a evolução natural de um câncer de próstata mais agressivo. Praticamente fechando aqui toda a uretra. Veja que agora a gente já nem consegue ver mais a uretra do paciente. E olha... Percebam, como ele falou, a uretra está completamente obstruída. O paciente precisa de sonda, o paciente não consegue urinar mais sem o auxílio de sonda. A gente tem que, muitas vezes, sondá-lo, ou seja, passar um catéter aqui para o canal para poder desobstruir a bexiga. E muitas vezes até nem a sonda a gente consegue passar, a gente tem que fazer uma urostomia que a gente fala, a gente faz um corte na barriga para acessar a bexiga dele e esvaziar interessante, porque o conteúdo urinário. Ele é importante, porque quando a gente coloca aqui, eu vou mostrar para vocês aqui o intestino. Olha só a proximidade. Então, vejam, aqui o reto do paciente. Só um minuto. Na parede do reto. Então, aqui é o reto do paciente, pessoal. Aqui é o reto. O reto é a porção final do intestino. Então, é onde o médico acessa durante o toque retal. Olha a proximidade do reto com a parede posterior da próstata, que é a parede onde surgem 90% dos cânceres de próstata. 90% do câncer de próstata começa nessa região, que é a região mais próxima do reto, que é a região mais facilmente acessível pelo toque retal. Para
vocês verem a proximidade da parede do reto com a próstata. Então, vejam, por isso que o urologista consegue, através do toque retal, identificar a existência de pequenos nódulos dentro da próstata do paciente. Percebam aqui a proximidade. Vocês conseguem perceber? Então, quando há essa suspeita, ou através do toque, ou através da ressonância, o paciente vai ser submetido a uma biópsia de próstata, que é a única forma de confirmar ou afastar o diagnóstico da doença. Então, mais uma vez, eu espero que essas informações tenham ajudado vocês a entender um pouco mais. Aqui é o Dr. Bruno Benigno, urologista, direto de São Paulo. E se vocês quiserem saber um pouco mais... Então, o rastreamento do câncer de próstata. Acho que essa é a principal dúvida da maioria dos homens. Doutor, preciso fazer o toque retal mesmo, doutor? Eu tenho medo desse negócio, não gosto, isso aí não é para mim. O que eu faço, doutor? Vou fazer só o PSA, vou fazer um ultrassom, não estou querendo fazer o toque retal. É necessário? Então, pessoal, isso é motivo de muita discussão até entre as sociedades médicas. Não existe um consenso específico a respeito de o que a gente deve fazer de maneira mais precisa para rastrear o câncer de próstata. O que é rastrear um câncer? É diagnosticá-lo de maneira precoce. Então, toque retal é necessário? Eu diria que depende. Depende muito do tipo de paciente, do caso do paciente. Hoje nós temos como métodos diagnósticos o toque retal, como eu mostrei no vídeo. O médico acessa através do reto, ele consegue tocar a próstata e sentir, através de manobras digitais, se tem alguma característica que possa indicar um tumor. Então, a próstata mais endurecida, nódulos na próstata, aumento do volume da próstata, consistência diferente. Existe o PSA, que é o mais usado hoje, que é o antígeno prostático específico, é um antígeno produzido pela próstata, que a gente consegue quantificar através de exame laboratorial, exame de sangue. E aí, geralmente, nos cânceres de próstata, o PSA vai estar mais elevado. Existe também ultrassom de próstata, ressonância de próstata, existem outros métodos diagnósticos. Quais são as recomendações atuais? Antigamente, cerca de 5 anos atrás, existia uma recomendação do próprio INCA, Instituto do Câncer Brasileiro, de todo homem, a partir de 40 anos, realizar o toque retal. Hoje não existe mais essa recomendação, por quê? Fizeram pesquisas e estudos que mostraram que, pelo fato, isso é uma notícia boa, né? A grande maioria dos cânceres de próstata, eles têm um crescimento muito lento. Ou seja, a partir do momento que eles são diagnosticados, para eles crescerem, virarem tumores mais invasivos, agressivos e até metastáticos, né? Atingirem outros tecidos, sofrerem metástase, que a gente fala, demora muito tempo. Muitas vezes o homem, como o câncer de próstata é diagnosticado em idades mais velhas, o homem vai morrer de outras causas, mesmo com o câncer de próstata, porque o câncer é de crescimento muito lento e o homem vai ter outras doenças que vão causar o óbito dele primeiro do que o próprio câncer. Então, eles identificaram que o rastreio do câncer de próstata trouxe mais esse rastreio muito incisivo, né, esse rastreio muito precoce, e de maneira disseminada, todos os homens fazerem a partir dos 40 anos, ele trouxe mais prejuízo do que benefícios. Por quê? Porque muitos homens diagnosticaram câncer de próstata em estágios muito iniciais, fizeram tratamentos muito agressivos, que muitas vezes foram desnecessários, ou seja, o homem diagnosticou um câncer de próstata em estágio inicial, e esse câncer de próstata, se fosse seguir a história natural, ele não se disseminaria, não cresceria, ele ficaria pequeno durante muito tempo. Só que aí o homem foi diagnosticado, tratou, fez uma cirurgia, a gente chama de prostatectomia radical, que é a cirurgia mais comum para câncer de próstata. Basicamente, abre a região pélvica e tira toda a próstata do homem. Só que isso gera lesão na bexiga, gera lesão no trato urinário masculino, gera dificuldade de urinar, muitas vezes o homem precisa manter sonda o resto da vida, o homem fica com muitos prejuízos dessa cirurgia. E aí identificaram que esse rastreio estava gerando mais prejuízo do que benefício. E aí hoje a recomendação da Sociedade Brasileira de Urologia e de sociedades americanas e inglesas também é de que o homem não deve fazer um exame, ele deve fazer uma consulta com o urologista de preferência, mas quem não tem acesso ao urologista, com o médico no geral, né, o clínico. E essa consulta, o clínico e o homem vão conjuntamente decidir quais exames eles devem fazer para rastrear o câncer. Então, de acordo com os fatores de risco que esse homem tem, se tem alguém na família, se não tem, se esse homem tem algum fator de risco dos mais conhecidos, que são os afrodescendentes, os obesos
e aqueles que têm história familiar, eles vão debater ali e decidir o melhor caminho a seguir para diagnosticar, para rastrear o câncer de próstata. Então, a recomendação atual é: todo homem a partir de 50 anos deve fazer uma consulta rotineira com o urologista ou com o médico. Anual, essa consulta deve ser anual. A partir dessa consulta, o médico vai decidir: para esse homem, é necessário toque retal? Então, pessoal, tem muitos cânceres de próstata iniciais que o PSA está normal. A gente só consegue diagnosticar através do toque retal. Então, por isso que o toque retal ainda é utilizado em alguns casos. Para esse homem, não tem fatores de risco, nós vamos só fazer o PSA, ou para esse homem nem precisa fazer nada, está jovem ainda, não tem fator de risco, não tem nenhum tipo de sintoma, vamos esperar mais um pouquinho. Então, isso é debatido em conjunto médico-paciente para tomar a melhor decisão. Não existe mais uma recomendação específica e, assim, que a gente deve seguir para poder abordar essa questão do rastreamento. Correto, pessoal? É uma questão polêmica, mas que é resolvida através de uma consulta bem feita, né? Um exame médico bem feito, uma entrevista médica bem feita e uma abordagem específica para cada caso específico. Correto, pessoal? Muito obrigado. Era isso que eu tinha para passar. Hoje eu vi que os irmãos mandaram algumas perguntas, eu vou tentar ir respondendo aqui agora, e aí, se o presbítero quiser intermediar isso aí. Pronto, doutor. Algumas pessoas já levantaram a mão, e aí o senhor vai identificando também as perguntas que foram feitas aí, se o senhor conseguir, aí o senhor responde. Mas primeiro aí, levantou a mão o presbítero José Leal, e depois pastor Carlos. E aí, quando alguém mais levantar a mão aí na fila, a gente vai passando para o senhor. Então, Sim. presbítero José Leal, e depois pastor Carlos. Boa noite a todos, mais uma vez, doutor. Na verdade, eu apertei aqui sem querer, mas eu vou aproveitar, já que apertei, para fazer uma pergunta, um questionamento, e aí é direcionado a mim mesmo, a minha pessoa. Eu acho que tem histórico, né, na família e tudo, de pessoas que tiveram câncer de próstata e avós, tios, avós, assim por diante. E eu sempre fiz desde os 40 anos, né, o PSA e a ultrassom, e os médicos, os urologistas, nunca queriam fazer o toque. Não, tá muito bom, tá normal, não é necessário, e assim, vários anos se passaram, e só o ano passado, já com 53 anos, por insistência minha, foi que o médico fez o toque. Eu aleguei todo, ele disse, não, mas aqui o exame tá bom, a ultrassom tá tudo legal, e aí realmente ele disse, mas se você quiser, aí eu posso fazer, e fez, né? E realmente ele constatou que estava conforme os exames tinham indicado, estava tudo normal, tamanho normal para a minha idade, né? E tudo isso. Só fazer esse comentário, e se o senhor quiser comentar alguma coisa a esse respeito, eu agradeço. Exatamente. Já vou emendar a resposta para essa pergunta do Virley Borges aqui. Quer dizer que o toque retal é conclusivo? Não. O toque retal não é conclusivo. O toque retal e o PSA, nenhum desses exames são conclusivos. O único exame conclusivo para eu dar o diagnóstico de câncer de próstata é a biópsia. Então, esses exames, eles nos direcionam para fazer uma biópsia. Então, de acordo com os fatores de risco do paciente, de acordo com a história familiar, como é o caso do seu José Leal, de acordo com o risco que ele está exposto, eu vou decidir quais exames fazer. Vou fazer só o PSA, vou fazer só o toque retal, vou fazer os dois. Caso algum desses exames me dê indicações de que ele pode ter um câncer de próstata, eu vou geralmente pedir um exame de imagem, um ultrassom de próstata, uma ressonância. E aí, caso esses exames também me confirmem que esse paciente pode ter um câncer de próstata, aí eu vou fazer a biópsia para confirmar. Que é a biópsia que confirma, que me permite iniciar o tratamento desse paciente. A biópsia é feita através de um ultrassom transretal, com uma agulha, que a gente faz cerca de 12 a 15 punções na próstata para tirar fragmentos, ir para o laboratório, colocar no microscópio e avaliar se aquele fragmento celular ali é comprovadamente cancerígeno. Certo? Então, assim, o único exame conclusivo é a biópsia de próstata. Os outros exames, eles me indicam que a próstata tem características que podem ser de um tumor, de um câncer, e me levam
a tomar a decisão de solicitar uma biópsia da próstata. Correto? Pastor Carlos Roberto. Pastor Carlos, pode fazer sua pergunta aí, que o senhor levantou a mão. Pronto. Saiu a voz aí agora? Tá Saiu, ouvindo? beleza. Tá. Eu vi o doutor Ricardo, falou lá na introdução, basicamente, né, a questão do número de homens que procuram médico, e é muito claro isso, né? Só da gente ir lá nos postos, a gente vê lá que tem muitas mulheres e pouquíssimos homens, né? Aí o senhor colocou que os homens não gostam, tal, né? A maioria não gosta, né? De procurar médico e tal. Então, eu gostaria que o senhor voltasse nesse ponto, né? Que eu acho que a gente precisa ir no médico. Essa aqui é a verdade. O homem é importante. E se o homem adoece, como o senhor falou, né? A força maior de trabalho, né? O homem e o trabalho é muito importante para a sociedade, né? Com certeza. A força do desenvolvimento e do crescimento, né? Então, onde não tem trabalho, não tem desenvolvimento. O homem tem que ter saúde. Eu tenho observado, não sei se é isso mesmo, que há também uma falta de boa vontade da própria sociedade, né, de atender homem. Porque parece que o que eu observo, já que já é provado por pesquisa, que o homem procura menos a saúde do que a mulher, então isso deveria ser também um enfoque diferente no próprio sistema, né, para o que atrai a mulher para procurar médico, saúde, o que atrai homem ou não atrai homem para procurar médico. Eu acho que é isso que deveria ser analisado na sociedade. O homem, ninguém gosta de ficar doente, né? Todo mundo gosta de ter saúde, é claro. Mas por que o homem não é atraído para procurar médico? Eu acho que a questão está aí. Parece que a psicologia do trato com a mulher é a mesma psicologia com o trato de homem. Isso não funciona. Né? Aí, por isso, os homens não gostam de posto de saúde. Posto de saúde é horrível. Você chega lá, aquele tanto de mulheres no posto, aí os homens ficam constrangidos, com vergonha, aquele tanto de mulheres ali. O posto não atende direito aos homens, já é um preconceito. Quando tem mulheres, parece que elas são atendidas também com mais facilidade. Tá vendo? Então, você vai no posto, é aquela demora para ser atendido, né? E fica lá o dia todo para ser atendido. Então, tudo isso faz com que o homem não tenha vontade de ir. Porque a psicologia é diferente. Mas o homem tem que ter paciência igual. Deveria até ter mesmo, claro, que é saúde. Mas não é só uma questão de ter paciência, né? Para ser é a psicologia da mulher que é diferente da psicologia dos homens. Então, eles já não, se o homem não está doente, ele não vai querer ir no médico. Ainda por cima você chega lá. É aquela dificuldade para ser atendido, da mesma maneira que atende a mulher, da mesma forma que é para atender os homens. Eu penso que, eu sei que isso não é da sua baila, isso, né? É lá do SUS, lá do sistema, mas eu tenho uma impressão que o problema maior dos homens não gostar tanto, não procurar mais a saúde, está ligado também da maneira como o sistema acolhe a pessoa, o homem, né, nessa questão. Eu tenho uma impressão, pode ser que eu esteja enganado, já que o senhor está trabalhando agora com essa questão da saúde, né, 4, 6 anos, o que o senhor pensa sobre isso? Com certeza. O estigma existe das duas partes, tanto da parte do paciente como da parte do serviço de saúde. Então, o homem procura tradicionalmente menos o médico, o homem tem
uma resistência maior, né, a buscar auxílio para a saúde. E a saúde, ela é menos acessível ao homem. É um erro nosso. Inclusive, aqui a gente faz um trabalho de ir nas empresas. Semana que vem mesmo a gente vai de novo. E tem muitas empresas de plantação e de indústrias. A gente vai nas empresas fazer uma busca ativa dos trabalhadores ali, para que eles, né, se conscientizem, para que eles façam exames, para que a gente possa acolher esses homens de maneira mais efetiva, para que a gente possa conhecê-los melhor, para que a gente possa tratá-los de maneira mais adequada. Muita gente tem que fazer esse trabalho de busca ativa, de ir atrás dos homens, porque ficar esperando os homens, às vezes, é um pouco frustrante, sabe? Mas esse estigma, ele é assim, tradicional, minha visão. Tradicional, quando a gente pensa em figura masculina e figura feminina. O homem é mais resistente por motivos de preconceito, de demonstrar fraquezas, de ter que sempre demonstrar força, de querer ser sempre forte, de querer ser o provedor, que nada acontece com ele, que ele é imbatível, e isso acaba prejudicando muito. Então, eu acho que é um estigma de tradicionalidade mesmo, não só do Brasil, mas da saúde como um todo. São dados que não se restringem ao nosso país, não se restringem a uma região, não se restringem. São dados inerentes aos sexos, aos gêneros, né, masculino e feminino. Mas a gente vai mudando. Eu percebo que é necessário, isso nunca vai deixar de ser necessário, que nós, como agentes de saúde, como profissionais da saúde, a gente tenha estratégias diferentes para lidar com homens e com mulheres. Então, a mulher, ela vem mais ao serviço de saúde, ela é mais facilmente acessada. O homem, a gente tem que ser mais ativo na busca dele, a gente tem que tomar medidas diferentes. Então, a gente usa estratégias diferentes com as duas populações, porque realmente, tradicionalmente, são populações que reagem de maneira diferente à busca pela saúde, à necessidade de cuidar com a saúde. Né? Pronto, boa noite. A gente pede aí que feche os microfones aí da pergunta, para não ter interferência. E vamos passar agora para o nosso irmão Kleber, que está com a mão levantada lá. Pode fazer a pergunta. Amém, querido. Eu quero saudar todos com a graça e a paz do Senhor. Quero parabenizar a iniciativa aí, né, de ter trazido aí o doutor para estar compartilhando com a gente um assunto de grande relevância, de grande importância, né, que é realmente para a saúde do homem, né. E eu quero até dar um adentro na palavra aí que o nosso amigo acabou de falar sobre a saúde do homem. Inclusive, quarta-feira, agora que vem dessa semana, eu estou voltando num urologista, né? Então, eu vejo no que o irmão falou aí, a grande dificuldade. Eu estou indo num urologista encaminhado do meu posto do PSF aqui do bairro, mas realmente a gente encontra grande empecilho, porque além da gente, porque o posto dos PSF, geralmente aqui em João Pessoa, eu não sei em outras localidades, mas eu acho que deve ser horário padrão, inicia de 8 às 5 da tarde, né? Então, muitas vezes você tem que faltar um período para poder conseguir uma vaga para falar com o médico do PSF e para pedir um encaminhamento para o PSF, né? Então, antes do encaminhamento, pelo menos aqui, o médico clínico geral, ele pede alguns exames para saber se você realmente tem que ser encaminhado ou não, e quando você vai ser encaminhado, geralmente leva de 7 a 8 meses, praticamente tem caso que chega um ano, a gente praticamente está chegando aí aqui ao urologista, né? Então isso aí desanima bem, até porque também quando chega até o médico, o agendamento do médico, ou pelo tempo
a gente se esqueceu ou também não consegue entrar em contato com a gente. Então, isso é um dos empecilhos também dos homens conseguir ser atendido também no posto pelo um urologista, né? E eu louvo a Deus pela essa iniciativa do Dr. Ricardo, bem explicativo, porque pelo menos eu, quando estou no consultório com o doutor falando no SUS, o tempo é tão resumido que não tem aquela escuta do paciente, o porquê está aqui. A hora que eu cheguei lá, ele me perguntou qual era a minha queixa, eu falei qual era a minha queixa, que eu estava urinando um pouco demais de noite. Ele não quis nem ouvir o resto, ele simplesmente mandou passar um ultrassom e depois que eu voltasse nele. Aí, quando ele me passou um ultrassom do Dr. Ricardo, eu demorei 3 meses para poder... eu demorei 1 mês para fazer o ultrassom e mais 2 meses para o agendamento para ele. Quando eu consegui voltar nele com o ultrassom, ele olhou para mim e cadê o exame do PSF? Você fez? Falei, doutor, o senhor não me pediu. Se o senhor me pedisse, eu tinha trazido. Aí lá foi eu voltar para fazer o exame do PSF, para agendar mais daqui a 2 meses, que eu estou voltando essa quarta-feira, para poder voltar no médico com o exame todo. Para ir, ele me falou, quando você tiver, eu já vi seu ultrassom, com o exame do PSF, aí a gente vai fazer o exame do toque, seu Kleber. Entendeu? Então, assim, doutor Ricardo, eu louvo a Deus por essa explicação que o senhor está dando aqui para a gente, porque quando a gente está na saúde pública, o tempo é muito resumido, não tem um diálogo, não tem uma escuta com o paciente. Agora mesmo, o senhor falando, olha, pelo menos que ele viu no meu ultrassom, ele falou, Kleber, a tua próstata está um pouquinho aumentada, mas é normal para a sua idade, né? Mas o senhor deu uma explanação muito bom, que eu sou considerado também pré-diabético, né? A minha glicemia sempre ela dá em 100, né? Então de 100 a 25 você é considerado mais ou menos pré-diabético. Eu já fiz a glicada também, então considerou também pré-diabético. Quem sabe isso é um gatilho para você estar urinando um pouco a mais também, mas essa explicação do urologista a gente não escuta, né? Eu acho que é tanta gente para atender que o tempo é mínimo. Ele se resume muito a exame, o toque, tchau, e Deus te abençoe, né? Então eu louvo a Deus pela iniciativa do senhor aqui. Hoje eu vou quarta-feira, mas eu já vou mais clinicado do que eu vou chegar na quarta-feira, né? Lá, né? Então que Deus te abençoe e que a gente possa ter mais, doutor, iniciativa como essa, e que também quebre esse tabu dos homens, que realmente a gente precisa de saúde, precisa se cuidar e precisa olhar para a nossa saúde também, que é importante. Amém, irmão. Exatamente. E disseminar também a informação, né? Vocês que estão aqui, que ouviram, passar para quem não está aqui, né? A informação a gente aprende, passa para quem precisa também, né? Informação de qualidade. Eu sempre falo isso nas palestras. A gente tem que ser canal de informações para outras pessoas. Essa questão do atendimento no SUS realmente não é só aí, não é em todo lugar. Aqui também a gente tem muita dificuldade, porque é um volume de pacientes muito grandes, um tempo escasso, como o irmão falou, e acaba que a gente não consegue abordar tudo que a gente deveria abordar numa consulta. A gente solicita um exame que às vezes é necessário, e o SUS, por ser um sistema público e falho, muitas vezes, coloca o paciente numa fila que às vezes não acaba, uma fila muito grande, e aí quando o paciente consegue fazer aquele exame, ou a doença já está mais avançada, ou às vezes o paciente nem precisa mais fazer o exame, porque já passou aquela fase aguda daquela doença. Então, depender 100% do SUS é uma realidade de muitos brasileiros, mas é bem complicado atualmente, infelizmente. Oremos para que mude, né?
Amém. O irmão José Paulo aí, está com a oportunidade de fazer a pergunta. Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar aí a PUEC Baiana Sergipana por essa iniciativa e ao doutor Ricardo pela disponibilidade aí do seu tempo e transmitir os conhecimentos para nós homens, muito importante. Doutor, minha pergunta é no seguinte sentido, com essa nova diretriz aí da pré-hipertensão, né, o 12/8. Sim. No início da sua fala, o senhor disse que isso seria apenas para efeitos de números, que não há necessidade de medicamento, mas eu vou trazer um caso próprio meu, né? Eu fiz um mapa recentemente, né? O cardiologista pediu, e a maioria das medições ficaram nessa faixa de 12/8, né? Inclusive até à noite. E mesmo assim, o médico, ele indicou um medicamento de uso diário, né? Com retorno daqui a 6 meses, mais ou menos. Aí eu comungo até do irmão aí, que o nome dele é difícil de pronunciar, no início, e não seria um lobby da indústria farmacêutica para o aumento das vendas desses medicamentos? Essa é a primeira pergunta. A segunda, o senhor decore. A segunda é sobre o PSA, né, que é aí o que preocupa mais nós homens, né? O PSA, coincidentemente, aqui na empresa onde eu trabalho, teve uma campanha do Novembro Azul e disponibilizou consultas com urologista para nós homens. E eu fui recentemente, semana passada, e eu já fiz os exames e saiu hoje o resultado. Então, o senhor falou lá dos números do PSA, mas não trouxe os números de referência. Eu, vendo aqui no meu exame, vi que homens abaixo de 60, o valor é inferior lá a 2,50 nanogramas por ml, o antígeno lá, o prostático, né? Sim. O meu valor deu 1 ponto alguma coisa. Esses valores baixos, ele já não seria, né, para a gente ficar despreocupado e evitar outras investigações, né? Ou seja, exame de toque, ultrassom, porque um valor ele já está tão baixo que, na minha cabeça, assim, né, de leigo, não teria a necessidade de provocar uma investigação maior, porque o próprio sangue em si já deu um valor abaixo. É como um diabético, digamos, deu lá, a minha glicemia deu 80. Então, não há necessidade de eu ficar preocupado. Claro que eu não vou exagerar no açúcar. A pressão deu 12/8. Claro que eu não vou exagerar no sal. Então, esses exames de investigação clínico, né, avaliado esses números que a gente vê como referência, não seria algo mesmo para a gente ficar um pouco mais tranquilo? Obrigado mais uma vez pelos seus conhecimentos. Boa noite a todos. Obrigado pela pergunta. Sobre a questão da pressão arterial, primeiramente. A pressão 12/8, nessas novas recomendações, ela é uma pressão considerada elevada, porém não é uma pressão patológica, ela não demanda medicação. Se o médico optou por tratar o medicamento à pressão 12/8, tem que ver o mapa, porque o mapa, o que é o mapa? Medida ambulatorial da pressão arterial é o exame que a gente faz durante 24 horas com um aparelho automático que mede a pressão periodicamente, e a partir disso ele tira uma média das medições da pressão durante as 24 horas. Então ele é muito bom, por quê? Porque ele mede a pressão durante as diferentes fases do dia. Durante a manhã, durante a tarde, durante a noite, durante o sono, e ele consegue nos mostrar qual que é o comportamento da pressão do paciente em relação ao comportamento da pressão de uma pessoa normal, como ela acontece nesses períodos do dia. Então, teria que ver qual que é a média de pressão que esse seu mapa ele realmente identificou. Se a média da pressão realmente foi 120/80 e o médico optou por tratar, pode ser que o médico tenha identificado que o irmão tem algum tipo de fator de risco. Como eu disse, a pré-hipertensão não é tratável, mas a gente tem que entender o contexto daquele paciente. O irmão já tem algum familiar de primeiro grau, algum fator de risco, algum outro tipo de comorbidade, que pode ter levado o cardiologista a tratar essa pressão de maneira mais precoce.
Mas, no geral, a recomendação atual para o paciente que não tem outro tipo de complicação e tem a pressão 12/8, ou seja, pré-hipertensão, é que a gente trate, mas não com medicamento, a gente trate com mudança do estilo de vida, mudança de alimentação, atividade física, perda de peso, as medidas que comprovadamente também ajudam no controle da pressão. Sobre a questão da indústria farmacêutica, é difícil falar, porque seria um conflito de interesses, né, comentar a respeito disso. Mas essas recomendações, essas sociedades, elas são bem baseadas em pesquisas científicas duradouras, sabe? Então, eles acompanham pacientes durante muito tempo, pacientes com médias pressóricas parecidas, e, a partir desse acompanhamento, eles observam os desfechos desses pacientes. E é aí, a partir desses dados, que eles indicam os valores pressóricos considerados normais, considerados elevados, considerados patológicos, né, considerados doença mesmo, entendeu? Então, assim, é difícil dizer. É correto falar que muitas dessas pesquisas são patrocinadas pelas indústrias farmacêuticas? Isso é uma verdade. Mas é difícil para eu afirmar com certeza que existe uma influência da indústria farmacêutica nessas recomendações, sabe? Mas isso já aconteceu na medicina, já aconteceu, continua acontecendo, hoje muito menos, porque existe um controle mais formal, né? Existem regras a cumprir para dar essas recomendações, para fazer essas pesquisas. Mas isso já aconteceu antes, e eu não posso nem afirmar nem que sim, nem que não. É algo a se pensar, né? Doutor, ele falou também do PSA aí. Sim, quanto ao PSA. O PSA, irmão, doutor, fiz o exame do PSA, deu 1, que é o nível do senhor. Tá um nível ótimo. O irmão tá com quantos anos? O irmão falou a idade, eu não sei se o irmão falou, não lembro. Abaixo dos 50, né? 45. 45 anos, PSA de 1. É um PSA considerado completamente normal. Isso exclui, com certeza absoluta, o câncer de próstata? Não, porque, como eu disse, existem alguns tipos de câncer de próstata que, nas fases iniciais, eles têm o PSA normal. Por isso que nenhum exame é conclusivo a não ser a biópsia. Isso reduz muito a chance do irmão ter um câncer de próstata? Reduz muito a chance do irmão ter um câncer de próstata, isso aí eu posso afirmar. Então, o irmão está numa idade mais jovem, o irmão não tem nenhum sintoma, o irmão está com PSA tão bom, a chance do irmão ter um câncer de próstata é muito pequena. É por isso que eu falei que a consulta com o urologista, a consulta com o médico, ela deve ser para tomar uma decisão compartilhada, a partir de uma conversa com o médico, com o paciente, entendendo o contexto do paciente, entendendo os fatores de risco que ele está exposto, entendendo a família, os sintomas, como que ele, o que ele tem, o que ele está sentindo, que o médico e o paciente vão entrar em consenso para decidir os melhores exames que eles vão fazer para rastrear se ele tem possibilidade de ter câncer ou não. No caso do irmão, a chance de ter câncer é baixíssima, mas o exame de PSA normal não exclui com 100% de certeza a possibilidade de câncer de próstata. Correto? Meus irmãos, já são 9h45, né? Eu queria, né, aí, se tiver mais alguma pergunta, a gente precisa ser rápido, se não tiver, a gente vai encerrar, né, porque... Só falar Pronto, doutor. Um pouquinho do José Carlos, que falou sobre a mãe dele tá com diabetes, nível acima de 400, provavelmente a hemoglobina glicada, né, aquela glicemia, a hemoglobina glicada, não, a glicemia capilar, aquela que a gente fura o dedinho, acima de 400 é um nível bem alto, realmente, né, provavelmente está com diabetes aí já de muito tempo, e descompensada já, sem fazer um tratamento adequado. Então, a mãe do irmão teve, ela tem que tratar, tem que se cuidar. Mulheres são mais sensíveis aos efeitos do diabetes do que homens, e o irmão também agora tem um risco aumentado, porque parente de primeiro grau, né, a mãe tem diabetes, o irmão também, a partir dos 35 anos, ele tem que fazer exames anuais para fazer um diagnóstico.
O irmão, o Virler falou do tamanho da próstata. Eu acho que eu me expressei mal, né, irmãos? É 20 centímetros cúbicos. É como se fosse o volume da próstata, né? Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui. Deixa eu ver se eu acho uma imagem aqui que explica melhor. Porque a próstata a gente fala que é do tamanho de uma noz, exatamente o tamanho de uma noz, né? Então, aqui tem uma imagem legal aqui. Não estou conseguindo mostrar a imagem, mas basicamente a próstata tem 3 centímetros de altura, 4 centímetros de comprimento e 2 centímetros de largura, o que vai dar um volume aproximado aí de 20 gramas na próstata normal, né? A próstata que a gente considera grande, ela já vai estar acima de 40 gramas. Então, aquele paciente que tem hiperplasia prostática benigna, que é, como eu falei, um aumento da próstata que já é esperado com a idade, é um aumento natural, todo homem vai ter um aumento da próstata aí ao longo dos anos, ele geralmente vai ter a próstata acima de 40 gramas de peso e de volume. Correto, irmãos? Eu acho que eu expressei mal nessa questão do tamanho da próstata, mas é questão do volume. É do tamanho de uma noz, né? A gente até fala sobre isso. Eu coloquei aí, doutor, para lhe ajudar. É isso aí, ó. Isso. É centímetros cúbicos mesmo, como o senhor falou. Isso, Aí, essa imagem é ótima. Show de bola. Então, 3 centímetros de altura, 4 de comprimento, 2 de largura, totalizando um volume, né, de 15 a 20 centímetros. Isso é a próstata normal. A próstata do homem ali que já passou de 50 anos, ela já não vai ser assim mais. Uma próstata saudável de um homem acima de 50 anos já não vai ter esse tamanho mais, ela já vai ser maior, mesmo sem ter doença nenhuma. Que é normal, através de estímulos, né, de hormônios ao longo da vida, a próstata aumentar. Correto, irmãos? Pronto, minha gente. Obrigado a todos aí. Obrigado ao irmão aí também Tem uma pela... pergunta aí, irmão, do Josué aí no chat, aí no final. Se alguém puder replicar aí a pergunta para o doutor, vamos Ele lá. pergunta, afinal, qual a pressão tida como normal? Abaixo de 120 é muito vago. Deixa eu voltar aqui no... O doutor, ele explicou aí que é menor de que 12/8, né? Então, que é o que está recomendando agora, aí, a tabela. Estão conseguindo ver o slide aí, não? Sim. Tá dando para ver o quadro aí, não? Ah, sim. Então, esse quadro aqui é a classificação oficial hoje que a gente tem em sociedades brasileiras de cardiologia. Pressão arterial sistólica abaixo de 120 e diastólica abaixo de 80, é a pressão normal. Ah, doutor, a minha tá 5 por 4, tá normal? Claro que não, a pressão tá muito baixa, né? Então, não é hipotensão também, a hipotensão é a pressão abaixo de 90. Então, geralmente, a sistólica normal vai estar entre 90 e 120. Mas, não necessariamente, isso vai ser uma regra. A regra é pressão normal abaixo de 12/8. Mas tem algumas pessoas que têm a pressão muito baixa que para ela é normal. Não necessariamente para ela é patológica. Mas, na maioria dos casos, 60/40 é normal, na maioria dos casos, não. Existem pessoas que têm a pressão muito baixa, que para ela é normal, por fatores anatômicos mesmo. A pessoa que é muito magra, que é baixinha, a pessoa que tem de fatores ali anatômicos, né, que tornam a pressão dela mais baixa mesmo. Mas, no geral, entre 90 e 120 da sistólica é a pressão normal. Hipotensão a gente só considera a sistólica, abaixo de 90. Entretanto, como eu falei, algumas pessoas têm a pressão mais baixa mesmo, e mesmo assim, para ela, aquela pressão é normal. Correto? Pronto. Realmente é vago, a própria diretriz deixa meio vaga essa definição aí. Pronto, mas eu vi o presidente Josué Mota aí dando ok, então eu acho que ele entendeu lá essa questão aí. Beleza? Então, a gente tem que agradecer, 9h51. Obrigado ao doutor Ricardo aí pela essa Eu que consulta, agradeço a oportunidade. essa consulta pública, né? Porque
foi atendido aí vários pacientes do Brasil todo, e grato só a Deus porque não custou, né, valor nenhum, então a gente só tem que agradecer porque hoje o custo, o custo também da nossa saúde está muito elevado, né, então é por isso que muita gente está sofrendo muito, então é uma alegria e agradecer a Deus por a gente poder ter essa oportunidade de ser atendido dessa forma carinhosa e gratuita. Então, só Deus mesmo para poder pagar o doutor aí, por estar nos dando essa Amém. orientação e nos ajudando, né? Então, a gente vai só pedir aí a pastor Milton, né? Primeiro passar para o doutor Ricardo, se ele quiser fazer as considerações finais, ele fica à vontade, e depois passar para o pastor Milton orar aí, encerrando, e avisar os amados irmãos que esse é o último do ano, como já foi falado pela federação. A gente entra aí nesse recesso de dezembro e janeiro, né? E provavelmente a gente volta ano que vem só depois da eleição, né? Depois de março, que vai ter a eleição aqui da federação. Aí, ou eu ou outro presidente vai procurar o pastor Milton aí para ajudar nessa escala. Tá certo? Então, o doutor e depois o pastor Milton aí, que Deus abençoe a todos e muito obrigado pela presença. Amém, irmão. Eu quero agradecer muito pela oportunidade, dizer aos irmãos que para mim é muito gratificante estar aqui com os irmãos, poder ajudar o reino de Deus, servir aos irmãos com a minha profissão, dizer que eu estou à disposição de qualquer um que queira tirar dúvidas, que queira fazer uma consulta online aí, que queira algum tipo de auxílio aí na saúde, a gente está sempre à disposição. E dar uma palavra de ânimo para os irmãos, para a gente, né, se cuidar melhor, para a gente cuidar do nosso corpo, né? Nosso corpo é templo do Espírito Santo, então nós precisamos cuidar dele, zelar por ele, até para que a gente possa fazer a obra de Deus de maneira mais, né, adequada. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar saudável, a gente precisa se cuidar. Isso também glorifica a Deus. Amém, irmãos? Então, estou à disposição dos irmãos para qualquer dúvida, qualquer auxílio aí que for necessário. Deus abençoe a todos. É isso. Vou passar para o pastor Milton aí. Ok. Muito obrigado. Amém. Vamos orar então, irmãos. Pode deixar, vou fazer uma visita no Rio aí. Vá à Bahia também, vá à Bahia, vá à Feira de Santana. Preciso conhecer feira, né? Não conheço Feira de Santana Vou te ainda. levar lá o ano que vem, marca aí no mês de março, para a Pronto, o gente aniversário da igreja já vem junto. o aniversário da Igreja do Jardim Cruzeiro, reunião da associação, e Congresso, quem vai tudo junto. lá vai ser o pastor Aurivan Marinho, viu? Pronto, é isso mesmo. Já agenda, pastor Milton, traz a ovelha e vem todo mundo para cá. Vou levar Thomas, ou ele vai me levar, se Deus quiser. Iremos. Amém. Vamos orar então, irmãos. Amém. Pai Santo e bendito, nós glorificamos o teu nome, ó Deus, porque o Senhor mostra bondade, misericórdia para com o teu povo, na maneira como o Senhor cuida de nós, ó Deus, e nos dá sabedoria, ó Deus, capacidades, dons e talentos para te servirmos, ministérios, ó Deus, e nós queremos hoje te agradecer pela vida do teu servo Thomas, ó Deus, que o Senhor separou como jovem, ó Deus, para servir ao Senhor nessa área tão importante, tão necessária, ó Deus, e hoje aqui, obrigado pela oportunidade de poder ouvi-lo, a maneira como ele compartilhou de forma clara, ó Deus, esses conhecimentos necessários para nós. Obrigado. Que o Senhor continue a abençoá-lo na sua profissão, no exercício dela, como servo de Deus, que ele continue, ó Deus, glorificando o teu nome. Que ele seja como Lucas foi, o médico amado, ó Deus, que serviu ao Senhor com a sua profissão como médico no seu tempo. Ó Pai, que ele continue a ser abençoador para a vida da igreja. Queremos te agradecer, ó Deus, pela vida do teu servo, Amém. presbítero Ailton, presidente da Federação de Homens da região ali, Baiano-Sergipana,
esse seu interesse, compromisso, amor, desejo de abençoar os homens congregacionais, que o Senhor continue a abençoá-los juntamente com todos os seus. Obrigado, porque no decorrer desse ano, o Senhor nos deu pessoas que se voluntariaram e se colocaram disponíveis para estarem aqui, nos abençoando, tratando sobre muitos temas importantes para nós, como o de hoje. Nossa gratidão ao Senhor pela vida de cada homem congregacional nesse Brasil inteiro, a Deus e além dele. Obrigado. Dá-nos, Senhor Deus, que nós sejamos guardados e protegidos pelo Senhor, e que o Senhor continue, ó Deus, a aumentar a nossa fé em Ti, para que também possamos experimentar, ó Deus, a cura pela convicção e a certeza do poder que o Senhor tem para fazer as intervenções naquelas situações em que, mesmo com todo o conhecimento e avanço da ciência e da medicina, só o Senhor pode agir, só o Senhor pode mudar circunstâncias, diagnósticos. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos orar, ó Deus, para que o Senhor estenda a tua mão abençoadora sobre a vida de cada homem congregacional, de cada família que eles representam. Nossa oração a Ti, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. 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 Muito obrigado a todos. Boa noite. Obrigado, doutor. Obrigado, Oi, pastor. Gaspar. Muito obrigado. José Carlos, e a todos os amados irmãos. Ó, João Pessoa, Paraíba. E aí, também. Valeu. Amém. Um grande abraço a todos. Amém. Um abraço.